Olá, sejam todos muito bem-vindos, certo? Meu nome, para quem ainda não me conhece, é Eros Passamay. Eu sou o professor de vocês, sou formado em Biologia, tenho especialização em Meio Ambiente e Sustentabilidade e eu vou estar com vocês na matéria de noções de meio ambiente, certo? Então, é uma matéria que vocês vão ver durante o primeiro módulo inteiro. Não estaremos juntos no segundo ou terceiro módulo, que daí são outros professores e outras matérias diferentes. Então, é uma matéria que vocês vão ver só agora nesse primeiro instante, tudo bem? E esse vídeo é mais para eu me apresentar para vocês e dar uma introdução sobre o que é a matéria de vocês, certo? Então, só compartilhando aqui uma imagem, a matéria é noções de meio ambiente, certo? Ou seja, o que vocês vão aprender ao longo desse primeiro módulo em noções de meio ambiente? Vocês vão saber identificar o ambiente, tudo bem? Para saber identificá-lo, tem que saber caracterizá-lo, então saber que existe atmosfera, hidrosfera, biosfera, litosfera, todas essas camadas que formam o ambiente, certo? As peculiaridades de cada uma delas, como que elas interagem entre si. Aí a gente vai para a parte de poluentes, quais são os principais poluentes de cada uma delas, o que prejudica cada uma delas e como saber reverter ou tentar amenizar essa situação. Então, muitas vezes, a gente vai analisar, por exemplo, um ambiente aquático que está sendo contaminado, vamos dizer assim, por produtos químicos que são considerados surfactantes. Então, a gente vai entender o que são surfactantes, qual é o impacto ambiental que isso provoca, como eu devo lidar com essa situação, como que eu devo proceder com isso, se eu preciso emitir algum tipo de relatório específico, como a AIA ou o REA, que é o relatório de relatório de estudo do meio ambiente, REMA, na verdade, e AIA, que é a análise de impacto ambiental. Então, vamos ver tanto a parte teórica, certo? Que é essa parte onde a gente entende, conhece tudo, quanto a parte prática, que seria a emissão de documentos, o conhecimento das leis, onde essas leis se aplicam para cada uma dessas situações. Tudo bem? Então, na aula de hoje, o que eu quero passar para vocês? Que vocês se familiarizem mais com o meio ambiente, certo? Então, para aqueles alunos que já tiveram essas primeiras aulas no começo do ano passado, do que eu vou falar hoje, ou sua totalidade, nada mais será do que uma retrospectiva, certo? Então, uma revisão daquilo que já foi passado para vocês. Lembrando que no ano passado, vocês viram isso na forma mais, vamos dizer assim, impressa, certo? Era mais PDF. Agora eu vou estar vendo com vocês imagens, comentando tudo isso para deixar mais fácil. Assim que as aulas voltarem presencialmente, certo? A gente vai estar, então, analisando com mais dinamismo essas situações. Então, por enquanto, eu vou estar ilustrando e explicando para vocês cada uma dessas situações, tudo bem? Bom, vamos lá então. Definindo o meio ambiente. Essa é a nossa aula de hoje. É... Chamamos de meio ambiente o conjunto de 4 fatores existentes no planeta: a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. Beleza, então qual que é a primeira sacada da situação? Eu tenho que identificar esses 4 fatores, certo? Então eu trouxe essa imagem aqui, que ela não tem como ser ilustrada da melhor forma possível que nem essa. Então, o que eu tenho? Hidrosfera é toda a camada de água que eu tenho no planeta, porque hidro significa água, certo? E esfera é essa camada, é a esfera de água, certo? Então, o que é a hidrosfera? Eu chamo de hidrosfera um rio, um mar, um oceano, um lago, uma lagoa, um açude, um corpo d'água, que seria uma poça, vapor d'água presente na atmosfera também é parte da hidrosfera, a transpiração de um ser vivo, toda vez que a gente transpira devido ao calor excessivo, certo? É parte da hidrosfera, porque é água que está saindo de nossos corpos, ou de corpos de animais ou de vegetais. Então, qualquer parte líquida que eu tenha água, certo, para ser analisada no planeta, eu vou estar chamando essa parte, essa camada de hidrosfera.
Vou ter a litosfera, onde lito significa pedra, significa rocha. Então, é toda a camada sólida, vamos dizer assim, do nosso planeta, certo? Então, se eu tenho toda essa parte rochosa formada por terra, ou por argila, ou então pela rocha matriz, se eu tenho uma montanha, um morro, uma serra, um vale, uma depressão, toda essa parte rochosa tenha minérios, que seja, vamos dizer assim, a pedra que a gente vê todo dia, é o que a gente vai estar chamando ela de litosfera, certo? Então, a parte da litosfera, ela se concentra principalmente na parte continental do nosso planeta, certo? Ou seja, formam os continentes, América, Europa, Ásia, África, Austrália, tudo mais. E também a parte que forma as profundezas dos oceanos, certo? Então a litosfera, ela está embaixo d'água? Com certeza ela está, tudo bem? Então a litosfera pode ver que ela é tanto a parte superficial quanto a parte aqui da profundeza, que fica embaixo de lagos, de rios e de oceanos, certo? A atmosfera. Atmos quer dizer ar, então é a nossa esfera de ar, é a parte gasosa do nosso planeta. Então, tudo aquilo que está, vamos considerar assim, grosso modo, acima da superfície, certo? O que eu tenho acima da superfície? Eu vou ter o gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos, todos os animais aeróbicos respiram esse gás. Eu vou ter o gás nitrogênio, que é muito utilizado para a formação de proteínas, a gente vai ver isso de modo bem simples na cadeia alimentar. Eu vou ter dióxido de carbono, de extrema importância para manter o planeta aquecido. Eu vou ter gases poluentes que são emitidos por fábricas, automóveis, indústrias. Eu vou ter outros tipos de gases em menores quantidades, certo? Sulfatos, sulfetos, gases nobres e assim por diante. Então, na atmosfera, eu posso dizer o seguinte: é a camada gasosa, certa, do nosso planeta. Então, para ficar bem claro, eu tenho a hidrosfera, que é a parte líquida, formada por água. Eu tenho a litosfera, que é a parte sólida, formada por rocha. E eu tenho a atmosfera, que é a camada gasosa, formada pelo ar. Quando eu tenho a interação dessas três camadas, e junto delas, seres vivos interagindo nessas camadas, eu vou ter a biosfera. É por isso que eu tenho essas setas aqui indicando que é desde a atmosfera, passa pela hidrosfera e pode se encontrar até sob a litosfera. Então, toda essa interação do ser vivo com essas três camadas é a biosfera. Então, nós fazemos parte da biosfera, correto? É, vamos dizer assim, o nosso animal de estimação faz parte da biosfera, a planta que está no jardim ou que está na praça, as árvores que estão lá fazem parte da biosfera, aquele formigueiro, os pássaros que estão voando. Então, tudo aquilo que a gente conhece de ser vivo, até bactérias que estejam no local, fazem parte da biosfera, certo? Então, de primeiro momento, é entender isso, que o meio ambiente ele é formado por esses quatro fatores: a atmosfera, a litosfera, biosfera e hidrosfera. Tudo bem? Então notem que até aqui está tranquilo, só uma introdução e vamos dar continuidade. Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai estudar um a um de forma mais detalhada. Então, parece que eu falei bastante coisa até aqui, mas é só superficial, certo? Terá muito mais para frente. Bom, sabendo disso então, eu tenho que saber que o ambiente ele é dividido em fatores bióticos e abióticos, certo? Então vamos pensar da seguinte forma: eu tenho de um lado, que está marcado em A, todos os seres vivos que se conhecem no planeta. Então eu tenho répteis, eu tenho peixes, eu tenho plantas, eu tenho protistas, eu tenho fungos, eu tenho tudo que é considerado um ser vivo. Chamo de fator biótico todo e qualquer tipo de vida que eu encontre no planeta, certo? Então, tudo que está aqui
são fatores bióticos. Do outro lado, em B, temos a luz solar, temos neve, temos raios, temos a água, temos a litosfera, temos o ar, temos todos os elementos que a gente viu na explicação anterior, que são considerados fatores não vivos, ou seja, eles não podem ser considerados indivíduos com vida. Então, são os fatores abióticos, certo? Então, abiótico é tudo aquilo que não contém vida, enquanto que tudo que for biótico é aquilo que tem vida, certo? Então, em A são os fatores bióticos, em B são os fatores abióticos. Tranquilo até aqui? Bom, dando continuidade então, dos fatores abióticos, a gente vai conhecer alguns deles, certo? Notem que o primeiro deles que eu quero comentar com vocês é a temperatura e os gases. A temperatura, ela altera a velocidade das reações químicas que acontecem em um ambiente. Ou seja, a temperatura, ela vai estar influenciando diretamente ou indiretamente o funcionamento de um ser vivo, certo? Toda a sua fisiologia, ou então as características ambientais de um fator abiótico, certo? Seja qual for ele. Então, a temperatura, vamos pensar da seguinte forma: ela pode alterar a composição de um organismo vivo ou de um organismo não vivo, certo? Então, o que acontece? Aqui eu coloquei uma ilustração bem simples. Na água gelada, uma bexiga que esteja cheia de ar e amarrada, ela vai diminuir o seu tamanho. Agora, se eu pegar essa mesma bexiga e colocar ela numa água quente, o que vai acontecer? Ela vai começar a aumentar o seu volume, ela vai aumentar de tamanho, certo? Por que isso acontece? Porque a temperatura, ela vai fazer com que as moléculas que estejam aqui dentro, o que eu tenho aqui dentro? Ar. Ar é oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Então, essas moléculas, em temperaturas mais baixas, elas tendem a se aproximar mais, certo? Pensa assim, quando está frio, o que acontece? A gente gosta de ficar mais perto dos outros, porque quanto mais gente, melhor, mais calor, certo? Eu vou conseguir. Só que isso serve para seres vivos. Não é que a molécula está querendo calor ali, não. O que acontece é o seguinte: para objetos inorgânicos, vamos dizer assim, sem vida, quanto menor a temperatura, menos as moléculas vibram. Se elas vibram menos, elas ocupam menos espaço. Logo, o volume delas diminui, certo? Agora, se eu coloco essas moléculas em um local onde a temperatura é mais elevada, a tendência é que elas vibrem mais. Se elas vibram mais, elas ocupam mais espaço, certo? Pensa assim, eu tenho 10 pessoas dentro de um quarto, certo? Se essas 10 pessoas ficarem todas em pé, quietas, sem se mexer, elas vão ocupar um local pequeno desse quarto, certo? É como seria essa bexiga em água gelada. Agora, se essas 10 pessoas for pedido para elas, comecem a dançar, comecem a se mexer, elas começam a se agitar, e para fazer esse movimento, elas precisam de muito espaço. Logo, o quarto vai ser um local que vai ser insuficiente para abrigar as 10 pessoas, porque as 10 pessoas naquele quarto não vão conseguir dançar, não vão conseguir se mexer, certo? Ou seja, quando a temperatura está elevada, essas vibrações aumentam, mais espaço ela ocupa, mais volume ela tem, certo? Agora, o que isso vai alterar em reação química? Vamos pensar assim: se eu tenho um ser vivo que ele é submetido a uma temperatura muito baixa, o que vai acontecer com o corpo dele? Todas as reações químicas do corpo desse ser vivo vão desacelerar, certo? Isso acontece principalmente em organismos que não conseguem manter a temperatura dos seus corpos. Quem consegue manter a temperatura do seu corpo? São as aves e os mamíferos. Então, nós, num local frio, se não for tão frio assim, ainda conseguimos manter o nosso metabolismo. Agora, se eu pegar, por exemplo, insetos, ou lagartos, ou peixes, e colocar eles em um local frio, o metabolismo deles abaixa, porque as reações químicas do corpo deles vai diminuir. O que vai acontecer com esses animais? Vão ficar menos ativos, vão ficar mais lentos,
Logo, eles podem entrar em torpor, que seria uma condição em que o animal, vamos dizer assim, está quase que hibernando, quase que desmaiado, certo? E se esse frio for muito intenso ou, além de intenso, durar muito tempo, esse animal, esse ser vivo, ele vai acabar morrendo, porque não teve reação química acontecendo no seu corpo. Ou seja, não estava acontecendo respiração, não estava acontecendo a circulação de sangue, não estava acontecendo a distribuição de nutrientes pela alimentação, certo? Ou seja, esses seres vivos não vão conseguir sobreviver. E isso serve também para as plantas, certo? As plantas, se submetidas a um frio muito extremo, o metabolismo delas cai. Se o metabolismo delas cai, elas não conseguem sobreviver e vão acabar morrendo também. O contrário também acontece, certo? Se eu colocar um ser vivo numa temperatura muito elevada, esse ser vivo ele vai acabar perdendo todas as suas proteínas, porque um ser vivo, o corpo dele possui várias proteínas. Ou seja, em temperaturas elevadas, as proteínas desnaturam, elas se quebram, elas se desfazem. E um corpo sem proteínas é um corpo que não funciona, que não trabalha direito. Então o ser vivo também acaba morrendo. Então tem sempre a temperatura ideal. A gente vai ver mais para frente em ambientes aquáticos que se um lago, um rio possui uma temperatura muito elevada, isso prejudica a reprodução e o desenvolvimento de várias espécies aquáticas, certo? Então a temperatura, ela influencia nesse sentido, certo? Ela vai acelerar as reações químicas se a temperatura for muito elevada, e ela vai diminuir a reação química, a velocidade dela, se a temperatura for mais baixa. Então, o que eu tenho que pensar? Em temperaturas elevadas, reações químicas acontecem muito rápido, mas seres vivos não se dão muito bem, dependendo do ser vivo. E em temperaturas baixas, essas reações químicas elas acontecem de um jeito muito devagar. E esse jeito devagar dessas reações químicas acontecerem prejudica o metabolismo dos seres vivos também, certo? E para seres não vivos, a mesma coisa, certo? Tem muito intemperismo, que é a quebra da rocha que acontece naturalmente, devido à temperatura, que a gente vai ver mais para frente. Tanto variar noite e dia, estações e estações, temperaturas quentes e frias, a rocha acaba se quebrando, certo? Então, a temperatura é uma das grandes sacadas, é um dos pontos chaves do estudo do meio ambiente, dos casos ambientais, certo? Mais para frente, a gente vai ver isso com mais calma e com mais detalhes. Então, o que eu tenho que saber de primeiro momento? Que a temperatura, ela influencia um ser vivo ou um ser não vivo, devido ao fato de ser muito quente ou muito frio, uma temperatura elevada, uma temperatura muito baixa, certo? Próximo tópico, a luz. A gente pensa muitas vezes que a luz nada mais é do que uma claridade no ambiente, mas a luz, ela interfere bastante os seres vivos de uma região, certo? Mas também ela vai interferir nós, seres humanos, que também somos seres vivos. Então vamos pensar assim, o que está escrito? A radiação solar atinge o planeta de formas diferentes e também é indispensável para os seres vivos. Então vamos pensar assim, se temos oxigênio hoje em dia, no planeta inteiro, é porque seres que fazem fotossíntese, que são bactérias e plantas, conseguiram dispersar esse oxigênio através da fotossíntese, certo? Então a fotossíntese foi um fator, e é ainda um fator essencial, para termos oxigênio de qualidade para a nossa respiração e dos demais seres vivos. E isso aconteceu devido à presença de luz. A luz também ela interfere devido à sua quantidade. Ambientes muito iluminados, eu vou ter certos tipos de seres vivos e poucos iluminados também. Seja em ambientes terrestres, onde eu posso ter uma mata, uma floresta fechada, certo? Se eu tinha uma floresta muito fechada e houve, vamos dizer assim, um desmatamento para pasto ou para agricultura, fica um local mais aberto. Temos, vamos dizer assim, primatas, roedores ou plantas que não são acostumados com muita claridade e vão acabar morrendo ou saindo desse local, causando a extinção dessas espécies, certo? E em zonas aquáticas isso também acontece. Se eu tenho um ambiente aquático, por exemplo, um lago, a zona fótica, que é a zona mais iluminada, é a zona mais superficial. E quanto mais eu desço, mais escuro vai ficando, correto? Só que o que acontece? Se eu deixar que se proliferem, que aconteça, vamos dizer assim, se reproduzam muitas algas ou muitos micro-organismos na superfície, vai tampar toda a zona fótica e não vai deixar a luz entrar.
Então, os animais que vivem dentro da água e dependem dessa luz vão acabar morrendo, certo? Então, a luz ela é indispensável para todas as formas de vida. Então, a partir do momento que eu tenho um desequilíbrio ecológico por causa dessa luz, vai acontecer isso, certo? Então, no ambiente terrestre ou no ambiente aquático, a quantidade e a intensidade luminosa vão fazer toda a diferença. E vocês vão ver em matérias mais para frente, ou nesse módulo mesmo, que existem aparelhos que medem a quantidade luminosa de um ambiente, certo? Essa quantidade luminosa é para não prejudicar os olhos, no caso dos seres humanos, para saber se, vamos dizer assim, a pessoa está trabalhando num ambiente com luminosidade adequada, porque muita luz em excesso ou pouca luz prejudica a visão humana também, tudo bem? Então a luz que a gente vai ver vai ser mais nesses aspectos. Um ambiente muito iluminado ou pouco iluminado, ele vai trazer problemas para o ser vivo daquele lugar ou para o ser humano no seu local de trabalho, certo? Bom, próximo tópico, então, a umidade do ar. É a proporção de vapor d'água contida em determinado volume de ar. Então, notem que aqui na primeira imagem, eu tenho um ambiente totalmente árido, totalmente seco, porque eu tenho poucas moléculas de água presentes no ar. Aqui eu tenho um ambiente um pouco mais úmido, um pouco mais tropical, porque eu tenho várias moléculas de água presente na atmosfera. Então, sempre que eu falar de umidade, é o vapor d'água que está presente na atmosfera. Esse vapor pode estar presente em maior quantidade ou em menor quantidade, dependendo do local, certo, que eu me encontro. A umidade do ar ela também é influenciada pela pluviosidade, certo? Então, a quantidade de chuvas de uma determinada região, ela vai interferir sim na umidade do ar. Um ambiente que chove muito pouco, ele vai ter o ar mais seco. Por quê? Cada vez que a chuva acontece, que a água cai da nuvem para o solo, do céu para o solo, essa água, uma pequena porcentagem dela, fica retida na atmosfera. Vamos dizer assim, de 100% da gota que cai, 10% evapora e fica na atmosfera, certo? Então, ambientes que possuem muita chuva são ambientes que vão ter o ar bastante úmido. Então, se eu pegar regiões tropicais, como a Floresta Amazônica, Mata Atlântica, o Cerrado em algumas épocas do ano, o Pantanal, são regiões bastante úmidas, porque tem chuvas frequentes. Logo, eles vão ter maior quantidade de vapor d'água presente no ar. Agora, se eu pegar uma região mais seca, como a nossa Caatinga ou desertos, por exemplo, eu vou ter um ar bem mais seco, porque a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera é bem menor, certo? E a umidade do ar, ela interfere bastante na manutenção de vida, certo? A gente mesmo nota que se o ar está muito seco, faz dias que está sem chover, as pessoas que têm mais problemas respiratórios, pulmões, brônquios, bronquíolos, asma, bronquite, rinite, sinusite, ela já fica mais atacada, por quê? Há menos vapor de água na atmosfera, no ar, e mais poeira, certo? E isso atrapalha na respiração. Então, a umidade, ela provém da quantidade de vapor d'água presente na atmosfera, certo? Bom, dando continuidade então, nós já vimos a temperatura, nós já vimos a luz e nós já vimos a umidade. Um próximo fator que é bastante interessante é a salinidade. Salinidade é algo muito legal de estudar, que é o seguinte, a quantidade de sais dissolvido em água, certo? Então eu tenho três tipos de água presente na natureza: a água doce, a água salgada e a água salobra, certo? Qual que é a diferença entre elas? Todas elas têm sal dissolvido, certo? Mesmo que a água doce tenha esse nome, ela tem uma quantidade mínima de sal dissolvido nela. Qual que é a diferença? É a quantidade em gramas por litro, ou miligramas por litro, na verdade, de sais dissolvidos, certo? Então, vamos categorizá-las. A água doce é toda a água que tem menos de 5 gramas litro de sal dissolvido nela. Então é uma quantidade tão pequena de sal, mas tão pequena, que eu não consigo sentir esse teor, esse sabor salgado, certo? Então rios, lagos, açudes, poços artesianos,
Toda a água que vem desses locais, ela é considerada doce, porque eu falo que água doce é uma água exclusivamente continental, é uma água que vem do continente, certo? Mas então, quais são os sais que estão dissolvidos nela? É sal de ferro, é sal de cálcio, é sal de cloreto, todos esses tipos de sais que são indispensáveis para a saúde humana, chamados sais minerais, certo? Lembra sal mineral que a gente vê que está presente no alimento e na água? Então, é o que dá essa característica de salinidade. Então, de um lado, se eu tenho a água doce, no outro extremo eu vou ter a água salgada. A água salgada é aquela que é caracterizada por mais de 35 gramas litro de sal dissolvido, certo? Então, note que em um é menos de 5, o outro é mais de 36, certo? Então, o que é água salgada? A água salgada é a água de mares e oceanos, certo? Por quê? De tanto os mares e oceanos desgastarem as rochas, tanto do fundo dos oceanos quanto de encostas e praias, esse desgaste vai fazendo com que esses sais sejam liberados na água. E esses sais é o que vão dar o teor salgado para os mares e oceanos, certo? Perdão de tanto falar, acaba secando a garganta. Mas enfim, a água salgada, então, ela acontece em mares e oceanos devido ao desgaste de rochas. Ah, professor, mas e rio que tem desgaste de rocha também, porque é água corrente? Aí que tá, é uma água corrente. Então, por mais que desgaste totalmente a rocha, esse sal que está saindo da rocha, ele não vai ficar naquele local. Ele vai ser levado pela água. E onde que o rio deságua? No mar, certo? Então, por mais que o rio ele também desgaste a rocha por ser uma água corrente, ele vai acabar levando todo esse excesso de água, perdão, levar todo esse excesso de sal para mares e oceanos, tudo bem? Aí eu tenho a água salobra. Professor, o que é a água salobra? A água salobra é o intermediário. Ele não é nem doce, nem salgado. Então lembra que eu falei para vocês que abaixo de 5 e acima de 36 gramas litro de sal é doce ou salgado? Quem está nesse meio, acima dos 5 e abaixo de 36, é considerado salobra. Então temos alguns locais que eu vou ter água salobra, que geralmente são algumas fossas que possuem esse tipo de água, certo? Mas são locais muito peculiares ou poucos exemplos que a gente pode só encontrar. A maioria deles, vamos dizer assim, 80% deles, vai ser dividido entre água doce e água salgada. Salobra nada mais é do que a água intermediária, tudo bem? Próximo item, então, próximo tópico que temos são os fatores edáfitos. Perdão, fatores edáficos. Eu chamo de fator edáfico as características do solo, certo? Então, o que eu tenho de característica do solo? O solo ele vai me apresentar textura, o solo ele vai me apresentar porosidade e o solo ele vai me apresentar profundidade. Vamos conceituar um pouco. Vai ser bem superficial, na verdade, porque a gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente falar de litosfera. Então, só mais por cima. A textura do solo é quando eu analiso como que esse solo se apresenta para mim, certo? Se ele é mais rachado, se ele é mais, vamos dizer assim, se eu pego nele, ele é mais liso, ele é mais áspero, ele tem partes grandes de rocha, como areia, ele tem partes muito miúdas de rocha, como é argila, certo? Então a textura é aquilo que eu sinto do solo, então é a parte sensível dele, a parte do tato. E a porosidade ela é parecida, só que a porosidade é a capacidade que o solo possui de deixar passar substâncias, principalmente água e gases, certo? Então vamos pensar assim, um solo de areia, ele é muito poroso, porque se eu jogar água na areia, essa água é absorvida muito rapidamente, porque o tamanho das partículas que formam o solo de areia são partículas bastante grandes. Logo, essa água ela vai escorrer muito fácil por entre elas. Agora, se eu pego um solo que é de argila, por exemplo, a porosidade dele é mínima,
Porque a argila, ela possui pedaços de rochas quase que microscópicos, se não microscópicos, já que é o solo menos poroso que possuímos. Tanto que se eu jogo água na argila, a argila demora muito, mas muito para absorver toda aquela água, certo? Devido à sua porosidade, tudo bem? Então, a porosidade é a capacidade que o solo possui de permitir a passagem de substâncias, seja líquida ou seja gasosa, certo? Então, textura é aquilo que eu sinto do solo, se o solo é áspero, se o solo é liso, se ele é mais granuloso, se ele é menos granuloso, e a porosidade é quando ele permite a passagem ou não de substâncias. E profundidade é quando eu analiso as camadas do solo. Eu não posso considerar o solo como uma única camada homogênea. Ele vai ter várias e várias camadas diferentes, dependendo da profundidade e de como esse solo se formou, certo? Então, sempre que eu falar para você fator edáfito, sempre que eu falar para vocês fatores edáficos, são nada mais que as características do solo, que vamos ver mais para frente. Isso influencia, professor? Influencia muito, certo? Eu posso ter solos que não produzem nada, solos que são totalmente estéreis, solos que só prejudicam o surgimento de vida, e eu vou ter solos que favorecem o aparecimento de vida, favorecem biomas, tanto que são utilizados para a agricultura, são utilizados para a pecuária, e nessa utilização excessiva ou errônea do agricultor ou do pecuarista, eles vão acabar prejudicando o solo e deixando ele estéril, certo? Então, esse solo vai ser estudado da forma mais detalhada mais para frente e a gente vai entender mais detalhes sobre isso, certo? Finalizando então a nossa aula, para não deixar o vídeo muito extenso, muito chato, muito massivo, a gente fecha aqui com um nicho ecológico, certo? O que são nichos ecológicos? A definição dele é que é a busca dos seres vivos por alimentos e estratégias para fugir de predadores no habitat em que vivem. Então, eu sempre vou considerar o nicho ecológico a parte viva, certo? De tudo isso que eu falei. Então, vamos dizer assim, até aqui, nos fatores edáficos, eu estava falando única e exclusivamente de fatores abióticos, aqueles que não são de seres vivos, mas que alteram o ambiente e alteram a vida naquele local. Agora, quando eu falo de nicho ecológico, eu estou falando de seres vivos em busca de alimento e de estratégia para fugir de predadores, certo? O ser humano, ele se encaixa? Claro que se encaixa. Onde é que está a minha busca por alimento? Está na agricultura e na pecuária, certo? Onde é que está a minha fuga de predador? Hoje em dia já é um pouco mais difícil analisar isso, devido à evolução tecnológica que nós temos, certo? Então, a maioria vive em centros urbanos, vive na cidade, então não tem muito o que fugir de predador, mas temos aí tribos indígenas ou pessoas que vivem em zonas rurais que convivem aí com onças pardas, convivem com onças pintadas, lobos-guarás ou outros tipos de animais que podem ser considerados assim, de certa forma, uma ameaça, não que seja um predador do homem. Se eu não me engano, predador natural do ser humano, um animal que preda homens, vamos dizer assim, a última vez que eu pesquisei eram os tigres, mas tigre é asiático, não tem perigo nenhum. Mas nada impede de ser atacado por um animal selvagem, tendo em vista que esse animal pode estar procurando por comida, certo? Já que o nicho ecológico dele é naquela região, e cada vez estamos adentrando mais em, vamos dizer assim, espaços naturais, estamos desmatando, tirando a casa desses animais, e podemos ser atacados por eles, já que não sobra outra escolha para eles, certo? Então, para o ser humano, se enquadra nessa parte. Coloquei aqui foto de uma colmeia, abelhas que formam a sociedade, e a predação, que a maioria conhece, que são dos leões, que aparecem em filmes, séries e tudo mais. Mas nicho ecológico é saber os seres vivos que vivem naquele local, certo? A nível de curso para vocês, qual que é a diferença de se entender um nicho ecológico ou não? Se determinada empresa está querendo fazer algum tipo de serviço de trabalho em um ambiente, para isso vai precisar desmatar algum determinado local, vocês vão ter que ver se vai prejudicar ou não o nicho ecológico daquele local, certo? Para emitir um relatório para saber se eles podem prosseguir
com o que eles querem fazer, ou se eles não podem, vão ter que procurar uma outra estratégia para estar fazendo isso, certo? Então, o nicho ecológico nada mais é que isso, é você entender os seres vivos que vivem naquele local. Então, o nicho ecológico, ele vai casar com tudo isso daqui, com os fatores edáficos, com a salinidade, com a umidade do ar, com a luz e com a temperatura, porque tudo isso daqui são fatores limitantes que vão interferir na vida desses seres vivos e também de nós, seres humanos, que também somos seres vivos. Tudo bem? Bom, espero que não tenha ficado aí um vídeo muito extenso. Acho que a gente já está chegando aí a uma meia hora de vídeo. Essa aula vale por 2 aulas, né? Que segunda-feira são 2 aulas. Então, o vídeo ele vai contemplar um pouco a primeira aula de vocês de agora. E eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês estarem fazendo, onde essa lista de exercícios ela vai abordar todos os temas que eu falei, certo? Na aula de hoje, mas também ela vai exigir um pouquinho mais, que eu quero ver um pouquinho mais do nível de vocês. Então, o que eu vou fazer? Essa lista de exercícios, que vai estar disponível aqui mesmo no Classroom, no Google Sala de Aula, ele vai ser tanto a abordagem de tudo que eu falei, quanto um pouco da pesquisa de vocês, certo? Ou seja, vocês vão ter que pesquisar uma ou outra coisa para eu ver o nível de capacidade de vocês, vamos dizer assim, porque tudo que eu falei aqui foi mais uma aula introdutória, foi algo mais para vocês terem um conhecimento maior de meio ambiente, foi uma introdução, certo? Uma apresentação. E nessa lista de exercícios, eu vou colocar nela todos os temas que eu fui explicando, que foi passado na aula de hoje, e eu vou pedir também uma outra coisa para ser pesquisado, só para eu avaliar vocês melhor, certo? Ah, professor, vai valer nota isso daqui? Vai valer uma pontuação que vai ser agregada na nota final de vocês, certo? Não é de dizer, nossa, vale de 0 a 10. Não. Tô pensando ainda quanto que vai valer, qual vai ser o peso dessa nota, mas vai valer 1, 2 pontos no máximo, assim, que é só algo para eu conhecer melhor vocês, já que a gente está nesse momento à distância, certo? Vai ser através desses exercícios, dessa pesquisa, que eu vou conhecer mais vocês, que eu vou entender melhor vocês, tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode estar entrando em contato comigo por aqui ou pelo grupo do WhatsApp, tudo bem? E espero que tenham gostado da aula de hoje. Agradeço muito a atenção de vocês até aqui, certo? E até a próxima aula da semana que vem. Bons exercícios a todos. Espero que essa aula tenha agregado muito para vocês. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Até mais.